Salve, pessoal, mais um Papo de Torcedor do Corinthians aqui no JC Esportes. Eu sou o Adriano Garcia, que trago sempre para você aqui os comentários e informações do Corinthians, né? Vamos falar aí especificamente desse jogo contra o Curitiba, né? Importante vitória, 3-1. Corinthians cumpriu a sua obrigação, não mais do que a sua obrigação, na vitória contra o Curitiba. Entrou no jogo pressionado, precisava vencer, porque o Curitiba é um adversário que vai ter sérias dificuldades no Campeonato Brasileiro. Um time com seríssimas limitações, que vai aí lutar, infelizmente, para eles, na parte de baixo da tabela contra o rebaixamento. Está subindo da segunda divisão agora. O elenco bastante limitado. O Corinthians ainda tomou um gol do Sassá, que é um atacante interessante, apesar de ter um extracampo aí um tanto quanto complicado. Mas o jogo do Corinthians, e é isso que é importante a gente pegar os pontos positivos aí. O primeiro ponto positivo, taticamente falando, o Corinthians se permitiu ir para cima do Curitiba, usar os espaços, se colocar dentro do campo de ataque do Curitiba, atacar pelas pontas, colocar as suas linhas avançadas dentro do campo de ataque do Curitiba. Eu acho que é importante o Corinthians ter capacidade de fazer isso dentro das suas partidas, principalmente em partidas onde seja superior tecnicamente ao adversário, né? Então, essa disposição ofensiva do Corinthians, encalacrando ali, né, o adversário dentro do seu campo de defesa, ou seja, adiantando as suas linhas para dentro do campo defensivo da equipe adversária, eu acho que isso foi importante dentro do jogo, dentro dessa vitória do Corinthians para cima do Curitiba. Importante também o Arauz ali crescendo dentro do time e mostrando que vai ser titular mesmo. Acho importante isso, pelo menos vai ser titular até o retorno do Matheus Vital, que a tendência é que muito torcedor não vai gostar do que eu estou falando, mas a tendência é que ele retome o espaço no time ali pelo lado esquerdo, e aí o Otero pode chegar para ficar centralizado. Ele já é jogador do Corinthians, pode ficar centralizado ali na meia central, vai ser inscrito muito provavelmente com a camisa número 10, né, do time do Corinthians, então ele deve ser o meia central, e aí o Vital pode voltar pelo lado esquerdo, ou se o Thiago Nunes insistir com o Luan, pode ficar o Luan centralizado e o Otero mais pelo lado esquerdo, mas eu acredito que a tendência cada vez maior é de que o Luan realmente perca o espaço no time. É um jogador que demonstrou talento no começo da carreira com a equipe do Grêmio, porém perdeu o gosto de jogar futebol desde 2018, infelizmente, e aí a tendência é de que o Luan perca cada vez mais espaço. Eu acho que o Arauz, ele pode frequentar esse espaço, principalmente a grande questão o Otero vai jogar centralizado, muito provavelmente, aí o Arauz pela ponta já não é muito caminho, e aí talvez seja um espaço para o Vital voltar a essa equipe, né? Ou mesmo para o Léo Natel crescer aí dentro do time do Corinthians, foi um achado importante também, mas a atuação do Arauz como meia centralizado foi uma atuação muito boa. O Léo Natel, esse menino revelado aí até no São Paulo Futebol Clube, entrou muito bem, com muita vontade, um menino bom jogador, uma expectativa boa em relação a esse garoto. E aí nós tivemos essa surpreendente também volta do Mosquito, o Gustavo Silva agora, mas a gente vai continuar chamando ele de Mosquito, que foi assim que ele foi revelado. O Gustavo Silva, Gustavo Mosquito aí voltando com gol, voltando com vontade de jogar bola, e acho que ele foi até mal avaliado. Acho que se era para mandá-lo embora, tinha outras opções para mandar embora antes. Eu também não teria mandado embora o Regis. Acho que o Regis no ano passado foi uma das poucas coisas boas que apareceram aí no time do Corinthians. Ele sempre que entrou
sempre melhorou o time, aí acabou sendo... o Corinthians acabou não ficando com ele, o Corinthians emprestou o Mosquito para o Paraná e ficou com o Janderson. Este erro foi consertado agora, o Janderson foi para o Atlético Goianiense e o Gustavo Mosquito está no time, acho que ele pode contribuir, acho que ele tem mais fundamento, está mais pronto para jogar futebol do que o Janderson, e a gente torce para que o Janderson, lá na equipe do Atlético Goianiense, possa adquirir os fundamentos que ele não tem passe, ele não tem finalização, ele não tem domínio de bola, ele saiu da base com uma série de problemas, apesar de ser um jogador raçudo, veloz, que tem ali o drible, mas peca em diversos fundamentos, não tem condição de vestir a camisa do Corinthians, então boa sorte ao Janderson lá em Goiás, né, lá no Atlético Goianiense. Então, muitas coisas boas deu para tirar desse jogo contra o Curitiba, essa vitória que foi importante para o time do Corinthians, time do Corinthians que tem aí agora mais tranquilidade após essa primeira vitória para ter a sua sequência no campeonato. É importante ter vencido aí sem o Thiago Nunes no banco. Também mostra que o time do Corinthians pode aí seguir o seu caminho com um pouco mais de tranquilidade para a sequência do ano aí dentro do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians que agora, com essa tranquilidade um pouco maior, vai encarar o Fortaleza no meio da próxima semana, né? Não joga no final de semana. O Corinthians teve o seu jogo deslocado da próxima rodada para o meio de semana, encarando a equipe do Fortaleza. É um desafio interessante contra o time do Rogério Ceni. O Corinthians tem, mais uma vez, de impor o seu melhor ritmo nesse duelo contra a equipe do Fortaleza. Vamos ver qual formação que o Thiago Nunes vai levar a campo. E no final de semana, né, no final de semana último desse mês de agosto, vai encarar o time do São Paulo. Uma partida que vai ser realizada no domingo, dia 30, às 11 da manhã. Corinthians encarando o São Paulo. Tentar se aproveitar do momento difícil que vive o time do São Paulo para conseguir a vitória. É isso que o Corinthians precisa fazer. E aí tentar encaixar uma sequência de mais 3 vitórias nesses duelos contra Fortaleza, São Paulo e Goiás. Eu acho que esse é o grande objetivo que tem que ter o time do Corinthians nesse momento, dentro aí do Campeonato Brasileiro. Acho que não foge disso. O Corinthians tem que tentar essas 3 vitórias, tentando jogar dentro do campo do adversário, inclusive contra o São Paulo. Acho que o jogo contra a equipe do Vasco, que nós transmitimos aqui no JC Esportes, do time do São Paulo, mostrou que o time do São Paulo está bem desorganizado. Se o Corinthians tem que fazer valer o seu domínio dentro do clássico nesse duelo contra a equipe do São Paulo, né? Clássico é clássico, mas o Corinthians tem que tentar fazer essa força, impor essa maior força para poder encaixar essa sequência de 4 vitórias consecutivas. É isso que o torcedor espera, né? A gente espera para tentar aí ficar um pouco mais tranquilo nesse ano, né? Basicamente é isso. Positivas essa partida contra o Curitiba em relação aos garotos. Cumpriu a obrigação, mas cumpriu a obrigação dando mais esperança. Acho que é esse o grande recado, né? Dá um pouco mais de esperança ao torcedor ver os meninos ali com vontade. O Lucas Piton, já ia esquecendo de falar, o Lucas Piton entrou com vontade ali, foi até o fundo, deu assistência. Eu acho que a gente não pode cuspir no Sid Clay. Sid Clay entrou no time no momento em que o Carlos Augusto foi negociado aí para o Monza da Itália, e está fazendo um bom papel, o Sid Clay, mas o Piton entrou muito bem e pode em breve recuperar essa vaga de titular no time, como teve o ano passado, né? Então, esses garotos todos aí que entraram, o Mosquito, o Piton, o Léo Natel, deram uma boa esperança. Eu só queria deixar como recado final aqui o meu descontentamento em relação a uma parcela da torcida que foi reclamar com o Jô. O Jô é o batedor oficial de pênaltis do Corinthians. O Jô colocou o Corinthians na decisão por pênaltis do Campeonato Paulista, fez o gol contra o Everton.
e depois acabou fazendo o gol também na disputa de pênaltis. O Jô é um cara que não pode ser menosprezado, ainda mais em relação a reclamações de torcedores, porque o escalaram em Cartola. Eu jogo Cartola. A gente está até para estrear um programa aí em relação a Cartola. Eu não tenho problema nenhum. Eu já tive problema de não jogar. Eu não vou jogar porque é das organizações Globo. E eu não concordo com a política institucional da Globo. Eu até larguei um pouco de mão isso, porque todo mundo joga o joguinho. Por que eu não vou jogar também, né? Então, eu jogo Cartola, mas aí eu vou cobrar o jogador porque eu perdi ponto, porque o bom goleiro Wilson, defendeu a cobrança do pênalti dele no Cartola? Não, de maneira nenhuma. Então, é ridículo torcedorzinho de Cartola, né? É um desserviço ao futebol, um desserviço ao Corinthians. O cara que vai cobrar o jogo por causa de Cartola não precisa dizer que é torcedor do Corinthians, porque não é. Quando o Corinthians quando o Cartola está à frente do Corinthians, meus amigos, é porque esse cara já está perdido. Eu não consigo nem considerar esse tipo de ser vivo como torcedor. Era esse recado que eu tinha para dar. Então, vocês acessem aí os nossos conteúdos do JC Esportes. Aqui, se inscreva no nosso canal. É muito importante que você faça a sua inscrição aqui no JC Esportes. Também é muito importante o seu comentário, o seu like. Isso deixa o vídeo bem ranqueado para que ele possa aparecer mais aí nos vídeos de canais maiores, e com isso a gente tenha mais acessos. E também quero dizer que você pode ter a coluna em texto e em vídeo aqui no canal, em texto no site jcronistas.com e em vídeo aqui no canal. Você pode ter uma coluna sua para falar do seu time. Você pode comentar jogo, você pode falar de futebol europeu, você pode falar de outros esportes, vem aí as Olimpíadas, enfim. Você pode ter uma coluna do seu time também no Papo de Torcedor, se você quiser. É só entrar em contato conosco, se você quiser, se tiver a condição para tal, né? Você pode entrar em contato conosco, tv@jcronistas.com. Você pode integrar aqui o time dos Jovens Cronistas. Você torce para um outro time? Você, isso aí, torcedor do Corinthians. Tem torcedor do Internacional aqui, tem torcedor do Palmeiras, já teve torcedor do Vasco, já teve torcedor do São Paulo, já teve torcedor do Flamengo, já teve torcedor do Grêmio. Pode voltar a ter de qualquer time importante do futebol brasileiro. Você pode ter a sua coluna tanto no canal aqui, como no site do Papo de Torcedor. Aqui nos Jovens Cronistas é só entrar em contato, tv@jcronistas.com. É isso então, muito obrigado e vai Corinthians!